E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, como eu prometi, eu vou falar pra vocês sobre alguns tipos de repertório que eu mais gosto de usar nas minhas redações. Então nesse vídeo eu vou falar quais são esses repertórios, quais são esses tipos de repertório que eu mais gosto de usar e como eu aplico eles nas minhas redações, geralmente. Então eu vou falar um pouco de quais são esses tipos de repertórios e por que eu mais gosto de aplicar eles nas minhas redações e como eu aplico eles nas minhas redações, tá bom? Espero que gostem. Os primeiros deles são séries, filmes e documentários de uma maneira geral. Por quê? Gente, dois motivos. Primeiro, acho que a galera jovem, adolescente, tem muita proximidade, assiste muitas séries, filmes e esses documentários. Não que a outra galera não assista, mas em geral a maioria tem muita proximidade com essas séries e com esses filmes. E o outro motivo é porque a maioria dessas séries, desses filmes, desses documentários abordam temáticas sociais que a gente pode aplicar nas nossas redações. Então, bullying, preconceito, consumo de drogas, bebidas alcoólicas, outras questões sociais, entendeu? São muito abordadas nessas séries e nesses filmes e nós podemos citá-las nas nossas redações, tá bom? Então, gente, tem praticamente de tudo. Séries famosas como 13 Porquês, ou então La Casa de Papel, Prison Break, essas coisas, elas abordam muitas temáticas como a questão do bullying, a questão do suicídio, da depressão, questões como, sei lá, homicídios, ou então violência, preconceito, entendeu? E tudo isso a gente pode usar para confirmar a nossa argumentação, tá bom? Então, como eu uso essas séries e esses filmes? Se eu colocar na introdução é para apresentar o tema, né? E é muito interessante você colocar um episódio, o que acontece em um episódio, ou então o que acontece num filme, por exemplo. No filme tal, é retratada a história da personagem que sofre com isso. Aí você coloca a temática lá, que é a proposta temática, tá bom? Outra maneira é você deixar para colocar no desenvolvimento, que é como eu mais recomendo, para confirmar a sua argumentação. Então, por exemplo, se você está lá falando dos prejuízos do consumo de drogas por adolescentes, aí você pode colocar, na série tal, é retratada a história da personagem X e que sofre problemas relacionados ao consumo dessas drogas, e você fala que ela também enfrenta alguns outros problemas sociais e que isso são os prejuízos causados por aquilo, tá bom? E é muito importante isso para você exemplificar, para você detalhar, para você mostrar para o seu corretor que realmente tem sentido. E não necessariamente a série precisa ser brasileira, tá bom? Mas o interessante é que a série ela seja conhecida aqui no Brasil, como as séries famosas que eu citei, entre outras, tá bom? Além disso, gente, você ainda pode usar esses filmes, essas séries, esses documentários para exemplificar pontos positivos, para mostrar pontos positivos. Por exemplo, a série Oceanos de Plástico mostra para as pessoas, né, o problema do descarte inadequado do lixo, principalmente nos oceanos, gerando prejuízos ambientais. E você pode falar que essa série serviu para mostrar para as populações que o descarte inadequado do plástico é um problema, entendeu? E aí você pega e fala e dá um contraste. Em contrapartida, ainda é muito comum o descarte inadequado do lixo, essas coisas. Então você pode usar a série como um ponto positivo, ou o documentário, ou o filme como um ponto positivo, que serviu para mostrar, para orientar a população, e você pode fazer uma oposição. No entanto, o problema ainda é persistente. No entanto, isso ainda persiste na sociedade brasileira, tá entendendo? Então, muito bom citar séries, filmes, documentários, eu acho muito relevante. Eu acho que nós temos mais facilidade para citar isso justamente por causa do convívio, né? A maioria de nós assistimos a essas séries. Outra área do conhecimento que eu costumo usar em minhas redações é a interdisciplinaridade. Outras disciplinas, como história, sociologia, filosofia, biologia, física, para justificar alguns argumentos. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia histórica, uma comparação histórica com o que aconteceu antigamente para o momento atual. Porque geralmente as redações elas pedem um contexto atual, tá bom? Então você pode citar a história, fazendo algumas comparações com o que aconteceu antigamente. Por exemplo, se você for falar de mobilidade urbana, você pode falar do desenvolvimento da indústria automobilística, né, no governo de JK, da construção de novas rodovias. Ou então você pode falar da questão da censura no período da ditadura. Ou
então nos regimes totalitários, entendeu? Você pode fazer essas comparações históricas para justificar os seus argumentos para o contexto atual, tá bom? No contexto atual. Quando as temáticas envolvem a questão de saúde, você pode usar a biologia também para justificar, para mostrar os prejuízos. Segundo a biologia, então segundo a medicina moderna, você pode usar essas áreas do conhecimento para justificar aquele seu argumento em relação a consequências daquilo, tá bom? Então, gravidez na adolescência, você pode falar, né, da questão hormonal, você pode falar da questão biológica da coisa. Quando você estiver falando da questão da depressão, você pode usar médicos, pode usar a medicina moderna para justificar as suas teorias, tá bom? As suas ideias. E da sociologia e filosofia, né, não adianta nem comentar, porque é carro-chefe na maioria das redações. Sempre, na maioria das redações tem o bendito filósofo lá, principalmente o Bauman, o Immanuel Kant, o Pitágoras, enfim. Mas uma coisa que eu vou pedir para vocês, cuidado com essa questão desses filósofos e sociólogos. O ideal é que você cite esses caras somente quando estiver associação direta com a proposta, tá bom? Com o tema da redação. Por quê? Porque a maioria dos professores, galera, estão pegando pesado em relação a esses filósofos e a esses sociólogos, tá bom? Então, a galera gosta muito de estar, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele em tudo. Porque, basicamente, gente, a educação, a orientação serve para tudo, entendeu? Só que grande parte dos corretores não estão mais aceitando essa citação aí como produtiva, pertinente, entendeu? Para sua argumentação. Por quê? Porque a galera começou a avacalhar. Tema, matrizes energéticas. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Tema, violência nos estádios de futebol. Isso é culpa da modernidade líquida, segundo Bauman. Entendeu? Aí começa a avacalhar e não fica muito legal para sua argumentação. Então, o que eu recomendo? Use esses filósofos, esses sociólogos, suas teorias, somente quando tiver relação direta com o tema. Se o tema for uma questão educacional, aí sim, você pode usar o Immanuel Kant. Se o tema for a relação entre as pessoas, entre a sociedade, aí o Bauman é válido também. Mas você quer citar esses caras aí pra tudo, não é legal, eles não são mais coringas e tudo mais, tá? Outros repertórios que eu uso nas minhas redações, mas não com tanta frequência, são dados estatísticos, pesquisas, ou então leis e a Constituição Federal, com alguns artigos em específico, tá bom? Mas eu não gosto muito de citar esses porque alguns deles, como os dados estatísticos e as pesquisas, elas são muito específicas e elas precisam de uma fonte. E não é legal que você fique inventando. Segundo o G1, 15% da população é idosa. Segundo o site da R7, mais da metade da população tem obesidade. Gente, às vezes a galera coloca uns dados um pouco absurdos e que o corretor percebe que aquilo ali não é verídico. Então, eu, Gustavo Lopes, não gosto muito de usar dados estatísticos, a não ser que eu saiba de fato que aquele dado ali é verdadeiro, tá bom? Geralmente, os textos motivadores, eles apresentam, e eu vou falar de novo para vocês, você interpretar informações dos textos motivadores não é um erro, mas não vai atribuir nota máxima a você. Sendo que, se você usar aquele dado, aquela informação, é positivo para justificar os seus argumentos, para justificar o seu ponto de vista, tá bom? Que é muito importante. Apesar de você não atingir a nota máxima somente com aquilo, na competência 2. Então, meu conselho, use pesquisas, use dados estatísticos, é muito positivo. Mas somente quando você tiver certeza. Não que a galera do Enem vai fazer toda uma investigação, muito pelo contrário, acho que eles vão acreditar em você. Você vai colocar lá tudo bonitinho, né, de acordo com o site, não sei o quê, e aí, nossa, vai ficar a cara da coisa verdadeira. Mas pode ser que não seja, eu não recomendo isso, entendeu? Apesar de você, na sacanagem, poder fazer isso. Em relação à Constituição Federal, é um coringa, né? Em se tratando de direito, Ave Maria, Constituição Federal, saúde, lazer, educação, trabalho, tudo no mundo, a Constituição Federal sempre vai ser um repertório coringa, desde que não esteja nos textos motivadores, para você tirar a nota máxima na competência 2, tá? Pessoal, em relação aos repertórios, são basicamente esses os que eu mais uso nas minhas redações. Acredito que vocês também usam bastante esses repertórios nas redações. Agora, só relembrando para vocês uma coisa. Pessoal, em se tratando de Enem, você precisa de apenas um repertório que obedeça aqueles 3 critérios que eu mostrei para vocês, tá bom?
legítimo, pertinente e produtivo. Claro que se você citar outros repertórios ao longo da sua redação, outras áreas do conhecimento, elas servirão para justificar o seu ponto de vista. Isso daí vai atribuir uma nota positiva a você. Não que necessariamente você não possa tirar a nota máxima se não citar repertório em todos os parágrafos. Só que tem a galera que é surtada, que tem que colocar repertório em toda a redação. Isso pode ser prejudicial, porque o seu texto, de novo, ele é dissertativo, argumentativo. Você precisa argumentar, você precisa explicar, você precisa mostrar, você precisa convencer o seu leitor, quer dizer, do seu ponto de vista. Entendeu? Claro que as informações e as ideias, elas precisam ser apresentadas ali também, mas não com tanta ênfase. Você não pode soltar pesquisas em todos os parágrafos, você não pode soltar sociólogos em todos os parágrafos. Pode ser que você esteja expondo demais, o seu texto passe a ter um caráter dissertativo expositivo, né? Muito informativo. Isso pode ser prejudicial na sua competência 2 também, que pede a obediência ao tipo textual, tá bom? Então, pra galera que é surtada dos repertórios, que tem que saber todas as leis que existem, que tem que saber todos os artigos da Constituição Federal, calma que não é assim que funciona, tá bom? Você não precisa disso. Quanto mais você pensa em repertório sobre os temas, mais doido da cabeça você vai ficar. Imagina, você chega lá pro Enem com uma carrada de repertório sobre poluição plástica, uma carrada de repertório sobre o preconceito na sociedade brasileira, e o tema é, sei lá, mobilidade urbana. E aí, você ficou preso àquelas pesquisas, àqueles repertórios e se lascou. O seu cérebro bloqueou as outras áreas do conhecimento, as outras informações. Então, se você é o louco dos repertórios, se você acha que precisa necessariamente de alguma informação em todos os parágrafos, além dos textos motivadores, pare com isso, que isso é prejudicial, tá bom? Pra você, se você quer alcançar a nota máxima na competência 2, seja estratégico, seja inteligente. Pegue o seu repertório, você pode ter até somente um, mas use ele de forma inteligente. Se você citar ele na sua introdução, retome ele no seu desenvolvimento para mostrar para o seu corretor que esse repertório é produtivo. Se você de repente está inseguro, deixe esse repertório para colocar no seu desenvolvimento, que é a parte argumentativa, que é a parte em que ele é muitas vezes preciso para exemplificar, para detalhar, para mostrar para o seu corretor que você está certo em relação ao seu ponto de vista. Então vocês precisam ter essa estratégia, vocês precisam ter essa malícia e não ter medo e não tentar adivinhar qual o tema e qual o repertório ideal para aquilo, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês um pouco em relação a essas dicas sobre o uso de repertórios e quais repertórios eu gosto de usar. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe para os seus amigos também, que isso me ajuda bastante. E obrigado por assistir.